Flávio está traduzindo para o estúdio, né, Flávio? Obrigado. Muito bem. Gente, semana passada nós tivemos o nosso musical de Páscoa. Se você não viu, está na internet. People's Baptist Church é o nosso canal no YouTube. Depois tem o People's.Church, que é o Instagram. Então, se você quiser, vai lá no YouTube para você assistir o musical. Tem o culto inteiro e depois tem só o musical. Você pode ver, você vai ver que coisa boa. Eu fiquei impressionado com o que aconteceu na semana passada. Porque é tão bonito ver gente simples, gente normal, gente humilde, colocando talento para fora, servindo a Jesus com talento. Então o pessoal que cantou, e cada voz mais linda que a outra. As meninas que dançaram, que coisa mais preciosa. As crianças, vocês lembram? Que coisa mais linda. Quantas habilidades, quantos talentos, quantos dons nós temos aqui na igreja. Quanta coisa boa Deus tem nos dado. E agora nós estamos indo para um novo espaço. Olha que bênção. Deus incomodou a vizinha para incomodar a gente e a gente encontrou um espaço para ir para lá. Não fica com raiva da vizinha. Agradece a vizinha, porque é um novo desafio. E nós precisamos que você nos ajude. Se você não se juntar a nós não vamos dar conta de fazer. Eu mandei um áudio essa semana que acho que eu nunca mandei. Falando sobre finanças. Nossas finanças baixaram. Então, por favor, você que doa, precisa doar. Você que parou de doar, você que doa para outro lugar, doa para a sua igreja, porque precisa pagar contas. Obrigado, Maria. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, porque hoje virou um problema o dinheiro. Mas dinheiro é muito importante. E a gente precisa também do dinheiro para pagar as contas. Deus não precisa do nosso dinheiro, quem precisa é a gente. Porque tem luz, tem água, tem gás, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, tem seguro, tem não sei o que, tem hora, e nós precisamos pagar. Então, por favor, recebe com amor isso aí. Porque o tesoureiro vem falar comigo e eu não tenho com quem falar. Eu tenho que falar com você. Falou, não, tem que ser nós. Primeiro eu, né? Minha responsabilidade também é doar, e eu faço isso com alegria, fiz a minha vida inteira e vou fazer até morrer. Porque quem é abençoado é a gente, tá bom? Quando a gente doa. Quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Não falta para quem doa. Agora, você não pode doar esperando que Deus tenha a obrigação de dar de volta, como algumas igrejas fazem. Está errado. Deus não tem que dar nada para ninguém. Ele dá para você aquilo que você precisa. Ele te dá mais ou menos. Riqueza é um dom, não é? Tem muita gente que é rica. É um dom de Deus. Abraão, Davi, Salomão. E Deus pode fazer a gente também ter mais condição financeira, mais saúde, mais alegria, não é? Sem saúde também não adianta ter dinheiro, adianta. Ter dinheiro e ficar na cama do hospital, doente, com enfermidade. Então você precisa pensar sobre isso, tá bom? Alguém precisava ouvir isso aí, que não está escrito aqui nada disso. Eu queria agradecer pela dedicação, pelo carinho, pelo empenho, pelo amor, e dizer para você, continua, não acabou, tá? É uma fase, a gente vai passando de fase. O culto do sábado lotado, não tinha nem onde sentar, hoje vem só os crentes. E a gente continua aqui. E semana que vem vem mais crente e outros crentes, e nós vamos continuar. Semana que vem estamos no acampamento. Ore por nós, vamos ministrar na vida dos nossos jovens e adolescentes. Ontem teve aqui um evento, tem pai que não manda o filho para o acampamento, não manda o filho para a hora de sair da aula. Eu não entendo, nem vou discutir porque eu não entendo. O que eu não entendo eu não vou discutir. Você que está em casa, você devia estar aqui, ó. Devia ter mandado seu filho ontem para cá, né? Bom, quero agradecer você, porque a gente aprendeu demais. E aí eu quero também compartilhar, lembrando, põe para mim primeiro. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a criação, não é? O Flávio, o Samuel, o Júnior, várias pessoas falaram, não é? Recitaram textos da Bíblia para nós, decoraram o texto e nos ministraram aqui. Um deles era isso: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem
sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E aí a Giordana cantou aquela música maravilhosa. E houve luz. Gênesis 1, de 1 a 3. Também refletimos, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui agora. Também nós refletimos sobre o João. Primeiro de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o Verbo, o nome do nosso musical. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Semana passada, nós celebramos a criação de Deus, a vida de Jesus vivida para nós, em nosso favor. Celebramos a morte de Jesus, vimos aqui a encenação, celebramos a ressurreição de Jesus, não é? Uma dança, cantos, ministração de uma forma maravilhosa. Celebramos o amor de Deus por nós, celebramos a vida de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte. Mas e agora? Depois da gente celebrar com tanto empenho como celebramos, depois da gente dançar com tanto empenho, ora, foram horas e horas de ensaio. Nós vamos ter que pagar tudo isso nesse mês. Cada hora de ensaio tem que pagar. Já mandaram as 2 faturas, 2.000 libras só de hora de ensaio para pagar. Estamos da sua ajuda. Pastor, aproveitando. Pastor Terry. E agora, depois de celebrar com tanto empenho tudo que celebramos, o que fica para nós depois de uma festa tão linda? Tadeu também estava aqui, esqueci do seu nome. Uma festa tão linda como a gente fez. O que significa o amor de Deus para você? Qual o tanto que você ama a Deus? O que significa a ressurreição de Jesus demonstrada aqui? Tantos ensaios, tantos testes, tantos atos, tantas cenas demonstradas aqui. O que isso significa para nós? Você sabe? Você consegue explicar isso para alguém? O título da minha mensagem hoje é: e agora? O que eu ainda preciso saber? Porque foi mais de 1 hora de peça. Foram textos e mais textos decorados, recitados, foram danças e mais danças feitas, foram ensaios e mais ensaios, cada um mais lindo que o outro. E eu não estou contra, não, eu estou feliz, estou grato. Mas eu sinto no meu coração que a gente precisa conversar sobre isso. E agora? Depois de celebrar uma Páscoa tão linda, o que você e eu ainda precisamos saber? Então abra aí sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Se você não trouxe a Bíblia, abra o celular. Traga a sua Bíblia. É melhor. Bíblia é melhor. Tá bom? Traga a sua Bíblia. Está escuro aí, né? Às vezes, né? Está escuro aí. Nós vamos melhorar lá. Talvez lá no outro prédio a gente põe luz na hora da pregação, deixa sem luz na hora do louvor, para que você possa ler a sua Bíblia. Aí, ó. Está melhorando. Tá vendo? Legal. 2 Coríntios capítulo
capítulo 5, versículo 17, Paulo está escrevendo essa carta e ele diz assim, ó, eu acho que eu tenho ali nas duas versões, isso. Portanto, 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na NTLH, que é sempre bom a gente comparar, está escrito assim, ó, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Né? Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. É bom fazer essas observações, tá? Porque ajuda a gente a compreender melhor, tá bom? Então tem um contexto dessa carta, a segunda carta aos Coríntios, ela é bem pessoal e ela é emocional. Paulo está envolvido agora com uma carta que ele recebeu deles, ele está respondendo essa carta com a segunda de Coríntios. Foram 4 cartas, nós só temos 2. Paulo agora, diferente da primeira, que era para corrigir, agora ele está mais emotivo, é uma coisa mais pessoal para ele. E ele fala do sofrimento, da reconciliação, da verdadeira missão do cristão, nessa carta aí. No capítulo 5 ele explica que com Jesus, a vida do cristão é completamente transformada. Um resumo aí. Ele começa falando da esperança, da ressurreição, ele fala do corpo eterno, ele fala de como vivemos pela fé e não pelo que vemos. Você não pode viver por aquilo que você vê, você tem que viver por aquilo que Deus viu, e você tem que estar ligado em Deus, porque isso é fé, é imaginar aquilo que ainda não tem, é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção dos fatos que eu não vejo. Eu sei que Deus vai cuidar de mim, isso é fé. Eu não vi, mas eu creio. Eu sei que Deus vai cuidar do meu filho e da minha filha, isso é fé. Eu não vi, mas eu creio. Não é fezada, não é fé na fé, não é pensamento positivo. Vamos mandar pensamentos positivos para as pessoas. A televisão faz isso, pensamento positivo. Não, a fé é o crer sem ver. Não é uma confiança exagerada em Deus. Eu confio que Deus vai cuidar da Duda, minha filha. Confio que Deus vai cuidar da Cristal, que Deus vai cuidar do Pedro Lucas, que Deus vai cuidar do Jorge, que Deus vai cuidar da Esther, que Deus vai cuidar dos seus filhos. E eu agora preciso fazer aquilo que a Bíblia me ensina a fazer, ensinar meu filho o caminho, como a minha vida. Não adianta só falar. Palavras os ventos levam, que arrasta o exemplo. É difícil, né? Mas é assim que é a vida com Deus. Então depois, em 5,17, Paulo está resumindo e ele está falando de uma grande mudança. Ele diz assim, ó, quem está em Cristo, o que é isso? Quem crê nele, foi unido a ele pela fé, é uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova criação. Não é apenas uma reforma ou uma melhora, mas é uma mudança de mentalidade e uma mudança de identidade. Aquele que está em Cristo é nova criação, criatura, pessoa. As coisas velhas já passaram. O que dominava a gente antes não domina mais. Eu não vivo mais na prática do pecado. Ou será que tem alguém aqui que ainda vive na prática do pecado? Tem alguém aqui que ainda continua fazendo aquilo que não devia fazer. Então essa noite você precisa mudar, meu irmão. Não dá para ficar fazendo as coisas que desagradam a Deus, errando o alvo o tempo inteiro. Pecado é a palavra grega hamartia, que significa errar o alvo. Uma das definições, tem outras, mas a mais conhecida, a mais difundida é essa. Eu não posso viver na prática do pecado. Eu peco porque eu sou ainda humano. Então eu sou um santo separado que ainda peca. Não devia pecar, mas eu peco. Quando eu peco, eu tenho que confessar e abandonar o pecado, seguir em outra direção.
Eu não sou mais dominado pela culpa. A culpa não pode tomar conta da minha vida. Muitos de nós são dominados por culpa falsa, culpa mentirosa, porque a gente não muda. A culpa verdadeira é aquela culpa que traz uma consciência para mim, eu tomo a posição e eu sigo em outra direção. Agora, a culpa falsa, eu fico sentindo remorso. Ai, eu não devia ter feito isso. Aí semana que vem faz de novo. Ai, eu não devia ter feito aquilo. Aí faz de novo, isso é culpa falsa. Ai, estou tão triste. Ai, meu Deus, tem que tomar fluoxetina agora. Se você precisa tomar um remédio, tome o remédio. Orientado pelo seu médico, pela sua médica. Não toma o remédio que o irmão tomou e falou que é bom, não. Pelo amor de Deus. Nossa cultura é assim. Cheguei uma vez, quando eu cheguei aqui, a irmã tinha uma caixa de todos os remédios que você pode pensar no mundo. Ela vai dar farmácia aquilo. Eu lembro aqui, meu irmão sentiu uma dorzinha aqui, toma esse. Sentiu uma dorzinha aqui, toma aquele. Estou com dor aqui, toma ele. Meu Deus! Graças a Deus ninguém morreu. Mas acontecia isso. Remédio. Se remédio fosse bom, não era tão caro. Então, em resumo, para esse texto aqui, Paulo está dizendo que estar em Cristo não é apenas mudar de religião, não é deixar de ser católico, apostólico, romano, para ser batista, metodista, assembleano. Não, religião não é bom, irmãos. Pastor, o que é isso? Religião atrapalha a gente, porque a gente vai colocando a coisa da religião na frente. Tem que fazer assim, se eu não fizer assim não está certo, é só assim. Você conhece a religião mais difundida aqui na Inglaterra? Você tem que orar apontado para um lugar 5 vezes ao dia e recitando coisas que estão ali. Religião. Com medo de Deus o tempo inteiro, como se Deus fosse meu inimigo. Meu irmão, Deus é nosso amigo. Deus é aquele que está mais interessado que eu dê certo, que a coisa funcione para mim. Deus está comigo, do meu lado, cuidando de mim, abençoando a minha vida, mesmo eu sendo miserável, pecador como sou. Ele não olha para mim com olhar de condenação, mas Ele não me aprova quando eu vivo fazendo aquilo que eu devia fazer. É simples assim. Conserta a sua vida de hoje, por favor. Pega essa aí. Paulo está dizendo que, nesse capítulo aqui que nós estamos lendo, esse texto aqui, que estar com Cristo não é mudar de religião ou comportamento, mas é uma transformação completa, profunda, uma nova vida, uma nova existência, guiado pelo amor de Cristo e pela reconciliação da vida de Deus conosco. Então, e agora? O que é que você e eu precisamos saber? Depois de uma festa tão linda como aquela. Tem 3 coisas. Vamos lá primeiro. Você precisa saber, lembrar, rever que você e eu somos uma nova criação. Somos uma nova pessoa. Lá na escola vamos ensinar para vocês a teoria da evolução de Charles Darwin. Você já estudou isso aí, né, irmão? Que veio um peixinho, se transformou num negocinho, que foi crescendo um negocinho, chegou no macaquinho, do macaquinho virou um macacão, do macacão virou eu e você. Nada disso. Isso é teologia, isso é o que a escola ensina, mas a nossa defesa é criação. Nós não somos evolucionistas nesse sentido. Nós somos criacionistas. Nossa teologia, a Bíblia nos ensina a criação. O homem evolui quando ele percebe a miséria que ele tem dentro dele. E ele se curva perante a cruz de Jesus. Não perante um homem ou perante um conhecimento. Você já viu no Brasil dizer que o Brasil só tem jeito através da educação? Já ouviu falar isso? Você vê que ignorância é? Como que um país vai melhorar só através da educação? A educação é importante, estudar é muito importante. Por favor, estude. Quero ver todas vocês fazendo faculdade. Vou chamar a polícia se não fizer. Fazer faculdade, estudar, crescer, desenvolver. Você, papai e mamãe, que está aqui, tem oportunidade, estude e desenvolva. Mas não é a educação que resolve o problema da gente. Porque o problema da humanidade está no coração da humanidade. O problema da humanidade se chama pecado. Miséria que separa a gente de Deus.
E nós temos que nos arrepender e seguir em direção a Deus. Pecado só tem um jeito para ele: arrepender e abandonar. Só isso. Arrepende e abandona. Não continua vivendo na prática do pecado. Por favor, Deus trouxe você aqui para te lembrar disso. Então nós precisamos saber que nós somos novas criaturas, novas pessoas, nova criação. A ressurreição que nós assistimos aqui na semana passada, ela nos transforma, ela nos liberta, ela nos leva agora para um estágio 2 da vida que a gente estava vivendo, um piso, agora a gente vai para o piso 2 da vida. A gente começa a entender mais a vida com Deus, começa a compreender por que as pessoas se reúnem no domingo de manhã, no nosso caso sábado à noite, para cantar, para chorar, para celebrar Jesus. Quem não entregou a vida a Jesus, quem não se entregou de verdade, não entende isso. Fica colocando um monte de dúvida, um monte de confusão. Só quem realmente entregou a vida a Jesus, que se dobra aqui com um coração humilde, quebrantado, e fala: ô Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso melhorar. Ô Jesus, me ajuda a desenvolver a minha vida com o Senhor, me ajuda a posicionar, me ajuda a ler a sua palavra, me ajuda a separar tempo para te ouvir, para falar, mas também para te ouvir. Quem não entregou a vida a Jesus não consegue fazer isso. Fica sentado às vezes colocando defeito nas coisas. Ou então quem é muito religioso, já entregou a vida a Jesus, mas é um religioso que vê defeito em tudo. Ele falou assim: mas não está certo isso, mas isso aqui. E aí começa a levantar um pouquinho. Vai orar, meu irmão. Se essa é a sua dificuldade, vai falar com Deus. E Deus conhece você e conhece a igreja dele, as pessoas que vivem aqui. Deus não vai deixar que você e eu vivamos no engano. Vai? Não vai deixar. Se tiver engano, Ele vai revelar. Se for na minha vida, eu vou sofrer as consequências desse engano. Se for na sua, você também. Porque Deus não escolhe um para estar aqui em cima cantando, dançando, pregando, e o outro para estar embaixo ouvindo. Deus escolheu todo mundo e deu dons para cada um de nós. Você tem que descobrir o seu dom e fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Está perdendo tempo, irmão. Irmão, você está marcando passo, porque Deus te deu dom. Pastor, eu não sei. Vamos descobrir. A Duda me perguntou: pai, como é que eu vou saber? Eu falei: filho, que bom. Então vamos lá, Duda. Eu falei: 1 Coríntios capítulo 12, tem uma lista de dom lá. 1 Coríntios capítulo 14, vai falar mais sobre o dom. Efésios 4, vai falar sobre os dons. Romanos 12, tem outra lista de dons. E 1 Pedro 4, tem outras listas de dons. Você começa por aí, pela Bíblia. Vai começar a ler um livro qualquer. A Bíblia. Depois você pode assistir vídeos, eu posso te enviar, posso te mandar bom material, mas você tem que querer. Eu parei de ficar correndo atrás das pessoas. Parei já há alguns anos. Não quer não, meu irmão? Segue o seu caminho. Quando cair no buraco, me chama, eu vou lá de uma porta. Muitas vezes eu fico fazer isso. Eu fico triste. Porque eu estou vendo o irmão cair no buraco, fala, ele não consegue ouvir, então cai no buraco. Dá aquela cabeçada deitado, igual eu já dei. Eu sei quando você dá uma cabeçada, porque eu já dei também. Mas eu fui dando as cabeçadas, foi doendo, eu fui aprendendo. Agora já não corro mais, ando devagar, porque eu já tive pressa. Leve esse sorriso, porque eu já chorei demais. Não está terminada essa não, mas pode cantar que é boa. Talvez você carregue ainda no seu coração coisas do passado que te atrapalham. Talvez a igreja que você serviu no passado, no Brasil, na Itália, na Espanha, onde você estava, era uma igreja diferente. Era uma igreja que às vezes te colocava um peso nas costas. Aí alguns irmãos vêm para cá e a gente tenta não colocar o peso nas costas, mas o irmão só consegue entender quando tem peso. Aí você tem que falar para ele, tem que dizimar, tem que ofertar, porque ele só entende quando tem peso. É ou não é? Que coisa mais desagradável, não é? Tem que ficar falando disso, né? Mas vocês vão falar, a pessoa não entende. Eu falo muito isso para a Duda. Se eu não falar, você não faz, eu vou falar. Não vai, vou fazer, eu não falo. É ou não é? Se você fizer, a pessoa vai parar de falar. Esposa, se o maridão fizer, você vai ficar falando com ele. Por que você fala? Porque o maridão não faz. Ô menino, você tem que fazer. Antes dela pedir, tem que estar pronto. É difícil, né? Eu confesso que é difícil. Às vezes eu não consigo também.
Mas é um caminho. Você também, menina. Você também. É a mesma coisa. É a mesma coisa que os dois. Talvez você está carregando aí coisas, dores, tristeza. Jesus está convidando você a deixar para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Deixa passado no passado. Não tenta resolver o passado não fica agarrado ao passado, tentando lidar com uma dor que não vai resolver, não vai mudar. Você foi abandonada pelo seu marido, segue em frente. Procura uma outra direção para você. Procura alguém para cuidar de você, que primeiro ame a Deus. Você foi abandonada pela sua esposa, a mesma coisa. Você passou por um problema, seu pai foi muito duro com você. Deixa o seu pai lá no passado dele, deixa o seu pai lá na vida que ele está vivendo, segue a sua vida, perdoa seu pai, perdoa sua ex-mulher, seu ex-marido, perdoa seu ex, sua ex, e segue em frente. Não adianta, não vai mudar, o seu passado não volta, não resolve. O que passou, passou. Nada vai mudar o seu passado. Você fica carregando esse peso aí. Ele falou isso, fez aquilo. Não, segue em frente. Essa igreja não era complicada. Procura uma igreja que não seja complicada. Talvez, se essa igreja aqui puder te ajudar, que ela seja uma bênção na sua vida. Se você sentir que essa igreja está complicada, vai para outra então. Procura um lugar para você. Porque se for para complicar, não vale a pena, não é? Vem para servir, vem com seu coração aberto, vem aprender. Tem muita coisa aqui na igreja que precisa melhorar, inclusive você. E eu. Mas nós estamos o quê? Nós estamos melhorando. No ano passado eu era pior, irmãos. Melhorando. Assim falou, você está melhorando. Eu falei, amém. A Duda falou, pai, você está melhorando. Amém. E você também está melhorando. Se não tiver, tem que melhorar. Jesus morreu por você. Viva com a mente renovada. Procure entender as coisas simples que a vida coloca diante de você. Não complique, meu irmão, minha irmã. A vida é simples. A gente que complica ela. A gente fica querendo coisa que não era para querer, fazendo coisa que não era para fazer, vivendo vida que não era para viver, procurando uma riqueza. Às vezes você tem a riqueza na mão. Você tem uma esposa de Deus na sua mão, um marido que serve o Senhor, filhos que estão melhorando, e você fica procurando mais. O maior inimigo do bom é o melhor. Anota aí. O maior inimigo do bom é o melhor. Como assim? Você tem um negócio bom na mão, você fica procurando o melhor o tempo inteiro. Você não desfruta. Não é para você não procurar uma coisa melhor, não, mas é para você desfrutar daquilo que você já tem. Tem uma casa boa, tem água quente lá na sua casa. A grande população mundial não tem água quente. Mais de 70% da população mundial não tem água quente em casa. Tem 1.400.000.000 de habitantes lá na Índia. Olha a condição que é a Índia. Tem 1.400.000.000 lá na China. Olha a condição que é a China. E você tem às vezes coisas tão boas. Você tem um carro, você tem telefone, você tem comida todo dia, você tem escola, você tem água quente, você tem lazer, você viaja, você passeia, você não valoriza, você fica procurando ganhar dinheiro, comprar um apartamento no Brasil, comprar uma terra lá no Brasil e vivendo uma vida limitada aqui na Inglaterra. Está errado. Alguém tem que falar isso aí para nós. Você pode comprar um apartamento lá no Brasil? Pode. Você pode comprar uma casa? Pode. Onde você quiser, na Espanha, na Itália, na Grécia, onde você quiser. Você não pode ficar vivendo a sua vida em função de ganhar dinheiro, juntar dinheiro, porque você vai parar lá no cemitério com todo mundo. Você não viveu a sua vida. Daí você fica perdido, agarrado no dinheiro, porque você viveu uma vida de escassez quando era criança. Não tinha nada em casa para comer, como na minha situação era muito difícil. E hoje então o dinheiro virou um problema, você não sabe lidar com ele. Você não fez o curso, nós damos um curso aqui e você foi embora. E nós estamos aqui, 3, 4 pessoas fazendo um curso. Olha que vergonha. Olha que falta de noção minha e sua. Alguns ficam na internet fazendo comida, lavando roupa e assistindo a aula. Fala, Deus. E agora? O que você e eu precisamos saber? Talvez alguns não fizeram
a proposta. E talvez alguns tenham que trabalhar naquele horário. E recebe depois do vídeo. Faça, tá bom? Faça e aprenda. Faça um orçamento familiar para você, colocando tudo a despesa que você tem, toda entrada e saída. E aprenda quanto que você ganha por mês, por trimestre, por semestre e por ano. Se você não souber quanto você ganha por ano, você não vai conseguir poupar nada. Se você não souber o que gasta, o que ganha, quanto é que seu marido ganha, sua mulher ganha, quanto é que vocês vivem, como é que vocês conseguem viver com aquele valor, vocês têm de mais ou de menos, tem que cortar alguma coisa, tem que ganhar mais um pouco, não vai funcionar se não tiver um orçamento familiar bem feito junto com o marido e a esposa. Casais inteligentes enriquecem juntos. Gustavo Cerbasi, é um livro que eu resumi para fazer o curso. Vou parar de falar do curso porque me entristece às vezes ver a oportunidade aí na porta de algumas pessoas. Ainda bem que tem alguns que querem, alguns que fazem, alguns que entendem, alguns que servem. E você possa também tomar no seu coração isso. Você vai lá para Londres fazer curso, paga caro lá e o curso está aqui de graça, você não faz. Você não dá valor. O maior inimigo do bom é o melhor. Você tem uma coisa boa, você vai procurar outra coisa e às vezes não é tão bom assim. Eu conheço Londres um pouquinho do pessoal que está lá. Não é tão bom assim, tá? O que a gente precisa então saber? Vamos para o segundo para a gente ir embora, está demorando. Temos uma nova missão. Festa linda semana passada. Maravilhoso. Fantástico. Agora você tem responsabilidades acrescentadas. Tem uma missão. Você tem uma missão, minha irmã. Ir pelo mundo inteiro e compartilhar aquela dança linda que você dançou. Maria, tu sabias. Vitória, tu sabias. Você tem agora a responsabilidade de compartilhar a Jesus. Compartilhar o amor de Jesus aonde você vai. Você tem falado de Jesus para alguém? Pastor, mas eu não falo inglês. Sabe quantos brasileiros tem aqui em Oxford? De acordo com a Universidade de Oxford, a universidade contou 5.000 brasileiros aqui. Quantos brasileiros tem aqui dentro hoje? 80 talvez. Então tem 4.820 para alcançar. Não é? Ou 920. Acrescentei 100. 4.920 brasileiros para alcançar. Eu acredito que tem mais de 5.000. E os espanhóis? Tem um ali, um querido ali. Tem o pessoal que chegou da Espanha ali. Habla espanhol, habla portunhol. Eu hablo portunhol, hablo espanhol. Eu falo português espanholado. Quando eu vou lá na Espanha, eu me viro. Você tem que falar de Jesus para alguém? Você tem uma missão. A sua missão é compartilhar. Ai, pastor, mas eu não sei falar. Então vive, meu irmão. Vive, minha irmã. Deixe as pessoas falarem para vocês quem são vocês lá na escola. Porque eu já sei. Clara, menina preciosa. Isa, preciosíssima. Vivi, preciosíssima. Ana, que gosta de banana. Duda, Fonseca, uma perna curta seca. Que é, eu já sei que vocês são mesmos. Agora, eu quero ver, Tina, essa bênção lá na escola. Eu não quero só tirar foto aqui, não. Eu não só tirar foto aqui, não. Eu quero ver Gabi, quero ver Luísa, quero ver Cristal. As pessoas falando que vocês são uma bênção lá na escola. Eu quero ver você, minha irmã, meu irmão. Não só aqui na igreja. Lindo, maravilhoso, não. Mas lá na escola, ser de verdade e cumprir a missão de levar o amor de Jesus aonde vocês forem. Porque se não for assim, eu estou perdendo tempo, você também, ou não é? Eu vou ficar aqui falando só coisa bonita para você? O amigo não fala aquilo que eu quero ouvir. O que o amigo fala? Aquilo que eu preciso ouvir. Esse momento fantástico. Te deixa bem. O amigo fala assim, né? Agora não vem de moletom fazer louvor, não quero ver. O amigo já fala logo na cara e já resolve. O moletom não dá. Vem com a roupa bonita. E
com o seu boné de David Hopper. Amigo só fala aquilo que a gente precisa ouvir. Você precisa ouvir certas coisas. E aí Deus traz você aqui com um amigo falar para você. Deus tem amigos preciosos que Ele usa na nossa vida. Já usou na sua algumas vezes? Tem uns que dói, não dói. Dói, mas precisa, irmão. De vez em quando a esposa, né? Claro, agora ela chegou, segura a onda aí. A esposa chega ali na jugular às vezes. A minha é assim aqui, né? Eu falo, meu Deus, o que eu casei com essa mulher? Para melhorar, para aprender, para baixar a bolinha, para não achar que é bom demais, que fala que estudou muito, nada para manter. Uma vez terminei a pregação, estava aqui, peguei uma mensagem maravilhosa, a mensagem para mim maravilhosa, dos irmãos vocês. Aí o menino chega aqui e fala assim: pastor, você pode amarrar meu sapato? O menino de 5 anos de idade. Aí eu baixei para amarrar o sapato dele e disse: miserável, eu tenho que pegar uma mensagem maravilhosa, por que amarrando o sapato? Eu uso o servo dele. E eu sou, né? E o Espírito Santo falou assim comigo: é isso aí, é assim que funciona a vida com Deus. Você pegou a mensagem, você dançou aqui maravilhosamente bem, você fez um musical lindo, você escreveu, você pensou, você produziu, você cantou, você dançou. Continua com a sua bolinha baixa, você não é tudo isso que você está pensando. Você só é uma pessoa, você não é menos. Também cuidado, hein? Você não é menos, tá bom? Temos muitos brasileiros que saem do Brasil, deixa eu revelar para vocês. Revelações 2025. Muitos brasileiros saem da terra ou de outros lugares, falando da maioria brasileira, e começa a se sentir inferior porque não sabe falar a língua. Vai falar o inglês, é igual índio. Nós foi, nós vai. Né? Eu quando ouço isso meu ouvido dói, vai tudo. Nós foi, nós vai, está lá no vocabulário também. E aí você começa a sentir menos, começa a sentir menor, começa a sentir que não tem capacidade, que não consegue. Eu era médico lá no Brasil, eu era engenheiro, eu era advogado, aqui tem que fazer cleaner. Começa a se sentir inferior, meu irmão. Ninguém é menor do que ninguém. Aqui é só outra língua, outra cultura. O trabalho está aí, a gente pode começar no cleaner, depois a gente vai melhorando. A gente não pode ficar no cleaner a vida inteira, porque não é bom para você, não é saudável. Você tem que melhorar, procurar coisas melhores. Existem outros trabalhos que você pode fazer. E se você não conseguir, o cleaner também sustenta a sua família. Tá tudo bem, tá bom? Eu só estou te encorajando, tá? A melhorar. Então você precisa aprender a língua. Você não pode vir para cá e ficar aqui na igreja dançando, cantando e não aprender a língua. Porque a língua vai ajudar. If you understand a little bit about English, you will grow here. You find something better for you and for your family here. You improve your life here. You don't need to speak very good English like me. I don't speak very good English. But I am the chaplain of the Cali police station. With my little English, I grow a little bit in the community. I can help a little bit the police. Pouquinho, não precisa ser muito, não precisa ser super, pouquinho. Você vai desenvolvendo, você não pode parar. Mas você precisa caminhar, não precisa correr. Ó, Jesus não corria e não ficava parado. O que Jesus fazia? Caminhava o caminho do céu. Caminha e melhor. Caminha e melhor. Vamos continuar aqui, senão não saímos daqui. Você tem uma missão, hein? Ó, somos chamados para viver, anunciar a nova vida para outras pessoas. Você tem feito algum discípulo na sua jornada com Jesus? Tem hora que eu saio do foco ali, né? Tem hora que eu fico preocupado, porque parece que para algumas coisas nós fazemos nosso melhor, top do top. Mas não é o que Jesus quer. Jesus quer que você faça discípulos, que você partilhe com pessoas aquilo que você tem aprendido com Ele. Você pode ir no evento A, no evento B, fazer a viagem A, fazer a viagem B. Você pode participar de coisas bonitas, coisas simples, coisas grandes. Mas você precisa fazer discípulo. Não adianta você ir lá no legendário, não fazer discípulo. Não adianta você ir lá no pequeno grupo, não fazer discípulo. Não adianta você viver com ilusão. Porque tudo isso resume na missão de Deus.
faça discípulos para Jesus, como diz no legendário 01. O 01 está esperando Josiel e William, fruto dessas vidas. E você que ainda não foi no legendário, vai no legendário, marca aí, organiza. Mas tem que ter fruto. Quando eu falar com a esposa, eu quero ouvir: nossa, pastor, bênção. Aí eu vou acreditar mais e mais no legendário. Enquanto não houver vida nas pessoas, a gente vai ter dúvida, não vai? Mas será? Tem tanta crítica aí, dinheiro, Então tem que ter vida. Vamos ver. Legendário. Você vai, hein? No da Inglaterra. Onde você estiver, lembre que você é discípulo de Jesus. Você precisa levar o amor de Jesus aonde você for. Não adianta só vir para a igreja e voltar para casa. Tem que se envolver na missão. Tem muita coisa aqui para fazer que você podia fazer. Você precisa repensar a sua vida. E discípulos é o mais importante. Onde você estiver, seja o seguidor de Jesus. Cada lugar que você passar, meu irmão, minha irmã, cada lugar que você for, tem um segredo que eu quero te revelar nessa noite. Eu quero te contar um segredo nessa noite. Você não vai pagar nada por isso. Eu não vou te vender um curso no final. Não vai ter isso aqui, graças a Deus. Mas eu vou te dar uma ideia. Onde você for, faça a simples pergunta. Se você tiver que tomar uma decisão, se você estiver enfrentando uma dificuldade, se você estiver passando por uma luta, faça a simples pergunta: o que é que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Essa é a pergunta. O que é que Jesus faria se Ele estivesse aqui na terra hoje, vivendo como você vive? A resposta está na palavra de Deus, na vida de Jesus nos evangelhos, nas cartas de Paulo explicando o que Jesus fazia. Você vai descobrir isso aqui na palavra. Por isso você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa, é alimento para o seu coração. Quando você faz essa pergunta, você entende isso aqui, ó. Jesus quer que você e eu façamos com o outro aquilo que a gente quer que o outro faça comigo. Eu não posso viver a minha vida só para mim. Eu tenho que respeitar o limite do outro. Eu falava com uma pessoa importante aí na polícia e ela é bissexual. Estava conversando com ela e eu comecei a entrar por assuntos mais complicados e de repente a mulher ficou brava comigo. Deixa eu colocar as coisas em cima da mesa para você. Eu sou bissexual. Quase que eu falei com ela assim: deixa eu colocar as coisas em cima da mesa para você. Eu sou pastor da Igreja Batista do Povo. Mas eu não falei nada disso. Eu fiquei olhando e falando assim: meu Deus do céu, que tristeza. Ela não entende. Por isso ela age assim, por isso ela vê assim. Comecei a orar, falei: Senhor, tem misericórdia dessa senhora. Tem 2 filhos, tem marido, e com a boca cheia dizendo que é bissexual. Que vantagem tem? Confusão mental, dor no coração. Porque o que vai acrescentar na sua vida? Ser um bi, um tri, um vó, não resolve nada. Ser um pansexual não resolve nada. Você é heterossexual. É isso que você é. Deus fez você assim. E se você é homossexual, você precisa se arrepender. Porque Deus não fez homossexuais. Deus fez heterossexuais. Para você entregar a sua vida a Ele, você precisa se arrepender e caminhar nessa direção. Para a gente ir embora então, o que você e eu ainda precisamos saber? Vamos lá para o último ponto. Em Jesus existe esperança. Não tem como viver uma vida saudável, alegre de verdade sem Jesus. Eu já vivi no passado sem Jesus. Não dá, meninas. Meninos, não funciona, não é bom, não é agradável. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, a oportunidade
está aqui agora para você. Entrega seu coração a Jesus. Deixa Jesus conduzir você. Pedro, quando escreveu esse texto, ele está falando sobre 3 coisas importantes: a misericórdia de Deus, a esperança viva e a herança eterna. Pedro queria animar os cristãos lá do primeiro século, quando ele escreveu isso. E ele está querendo animar você também essa noite, encorajar você e eu que estamos aqui. Nós não merecemos misericórdia, nós não merecemos a graça. Por isso a graça é um favor imerecido. A esperança é que Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, e você e eu vamos ressuscitar um dia. Alguns vão ressuscitar para a alegria eterna, outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. O que é que você vai escolher? Tem uma teologia que vai dizer que nós somos predestinados. Mas em todo o tempo que você estuda a palavra, você encontra as 2 opções. Deus me escolheu e eu preciso escolher Deus. E é um mistério entender essas 2 ideias. Elas andam juntas, diz o professor Sayão. Elas andam juntas, e eu concordo com ele. E um dia talvez elas se encontrem. Se você defende a predestinação, que bom, que Deus continue cuidando de você com essa visão. Se você tem o livre-arbítrio como uma ferramenta que Deus te deu, você aprendeu, escolha caminhar com Deus, escolha viver com Deus. E lá no futuro essas 2 se encontram. E talvez a gente entenda por que Deus deixou elas abertas. Por isso tem o Calvino e o Armínio, umas discussões que não tem fim. Pedro quer animar os cristãos do século I que estavam sofrendo e quer animar você e eu do século XXI. Todo mundo tem problema. Pedro está falando do problema. Todo mundo tem dificuldade. Pedro está falando da dificuldade. E o mais importante não é o problema que você tem. O mais importante é o que você faz com o problema que você tem. Como é que você vai resolver esse pepino que está na sua mão aí amanhã? Isso é que conta. Que caminho você vai usar? Que passo você vai dar? Que ferramenta você vai usar para resolver essa dificuldade financeira, social, relacional, física? Como é que você vai lidar com isso? Não tem como lidar com a vida sem Jesus. Não tem como encarar os problemas sem Jesus. Não tem como resolver as questões sem Jesus. Às vezes leva um tempo, às vezes Deus dá um problema para abrir nossos olhos. A ressurreição e a Páscoa não devem ser celebradas só uma vez por ano. Uma festa linda, maravilhosa. A ressurreição e a Páscoa devem ser vividas todos os dias. Ao acordar pela manhã, eu preciso me lembrar que Jesus é a minha Páscoa. O anjo da morte passou por cima, lá no Egito, e não matou os primogênitos dos judeus. Todos os outros morreram. E eles tiveram que sair dali correndo. E Jesus depois vem e se transforma no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascal, e que nos dá uma nova chance de vida, um novo tempo para viver. Então e agora? O que nós vamos fazer? Somos novas criaturas. Temos uma nova missão. E em Jesus temos esperança. Entrega seu coração para Ele. Pastor, já sou crente há muitos anos. Entrega, crente. Entrega seu coração para Jesus, tá? Não entrega seu coração para a religião, para a doutrina. Não esconde atrás da doutrina. Não se coloca numa posição superior. Humildade e quebrantamento. É isso que Jesus quer de você. Sirva a Jesus com tudo que você tem, com tudo que Ele já te deu. Faça a diferença onde você for. Seja uma bênção na sua igreja.
igreja ou fora dela, seja uma luz para as nações, seja a diferença que você quer ver no mundo. Amém? Vamos parar por aqui, senão você não volta na semana que vem. Fica de pé no seu lugar. Você é uma nova criatura. Você tem uma nova missão. E você pode experimentar a esperança do seu coração. Feche os seus olhos aí, enquanto eles cantam. Fala para Jesus: tem alguma coisa que precisa mudar na sua vida hoje? Tem algum passo que você tem que dar? Que passo você precisa dar hoje? Tem alguma coisa que você não está entendendo, que você precisa entender? Tem alguma coisa que você não está fazendo, que você precisa fazer? Tem alguma coisa que você tem que abandonar, parar de fazer? Você tem que parar de fazer alguma coisa? Ora aí e fala: Senhor, me ajuda. Eu sabia que o pastor ia falar isso hoje, eu estou aqui, isso é para mim. Feche os seus olhos, enquanto eles cantam, você ora. Deus me chamou pra tudo abandonar. Te convidou, me convidou pra nele confiar. Vai falando com Jesus o que está no seu coração, tá? Aquilo que o Espírito for lembrando você. Senhor, eu quero parar com isso. Senhor, eu preciso fazer isso. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, resolve isso para mim. Senhor, abre os meus olhos aqui. Você, Jesus, tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar ouvindo e não fazer nada. É agora. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui. Vai falando. Que sou. Senhor, quero melhorar. Senhor, me ajuda. Espírito Santo. Espírito Santo. Fica livre. Abre o nosso entendimento. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Pai, muito obrigado. Porque a igreja é sua, né? O Senhor é o dono dela. O Senhor está cuidando dela com tanto amor. Mesmo eu e os meus irmãos falhando, errando, vivendo às vezes para nós, pensando só em nós, muitas vezes com o coração amargurado, triste, revoltado com o Senhor e com tudo e com todos. O Senhor não se afasta de nós. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até o fim. Que hoje à noite o Senhor possa encontrar lugar no nosso coração e ministrar o seu amor e a sua graça. Que ao sair daqui hoje nós possamos refletir sobre tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que nós possamos ser curados pelo Senhor no passado, que muitas vezes nos prende. Que nós possamos ser curados da ganância, uma ganância desregulada tantas vezes, que não nos dá tempo para nada. O Senhor possa ministrar o meu coração em primeiro lugar, e depois estender graça ao coração dos meus irmãos, jovens, adolescentes, pais, mães, tios, tias, vovó. Que o Senhor encontre um lugar e nos ajude a ver de verdade aquilo que o Senhor quer que a gente veja, abandonar algumas coisas que estamos fazendo e a tomar passos em direção àquelas que precisamos fazer. Socorre, Senhor, cansado, aflito, desanimado, que ele possa caminhar na sua direção. Eu sei, Pai, que o Senhor está interessado em cada um de nós aqui. Eu sei que o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor está nos ouvindo. E eu sei que o Senhor responde. Por isso eu oro em nome de Jesus. Vamos cantar? Declare com o seu coração.